Temos que gastar o tempo. Coloquemos de pé para mulher o Senhor de Deus. O homem a quem Deus colocou a palavra. Com vossos aplausos, vamos acolher o Dr. José Raul. Obrigado, podemos sentar. Merci, Antônio, posso lhe comentar em mim dele. Obrigado, Augusto, porque hoje não fez muitos comentários. Eu vi já sair comentar em mim na apresentação. Porque já ontem ele tinha feito muitos comentários na apresentação. Hoje assim já vai. Estamos na missa aqui, o tempo já se foi. Se podemos só deixar e vir amanhã para iniciar, talvez tipo, vocês não vão gostar. Porque da forma que levei a minha mala e hoje vim para devolver. Que Deus abençoe o Augusto para a sua intervenção. Bem amado, é bom de pregar na paz, dans la liberté et sans complexe. E na liberdade e sem complexo. Amen. Amém. Non, amen. Amém. Ça fait du bien. Faz bem. Sans trop de pression et de frustration. Sem muita pressão e frustração. Et ça fait du bien et on se complète. E sabe que nós nos completamos. Faz bem quando nos completamos. Obrigado aos servos de Deus que sempre aceitam ou se agrada de vir ouvir seus colegas na obra de Deus. Fizemos o esforço de voltar o homem quando se coloca à frente. Porque há outras pessoas que podem sentar nesse lado. As coisas que estás a falar, eles podem explicar 100 vezes. Mas eles vêm sentar porque eles gostam de aprender e acrescentar. E nós que falamos à frente, quando falamos devemos também ter cuidado. Quando estão a chamar o de ontem até hoje, quando se levanta e fala, em alguns minutos, quando estou lá sentado e falo, mas ele fala bem, eles falam coisas sérias. E nós também que organizamos conferência devemos mudar os pregadores. Outras coisas que eu falo não podem ligar. Eu com o apóstolo discutimos lá. Ele é meu. Os brancos sempre dizem que o antigo vinho sempre sobe o valor. Changer par orateur como a richesse colega. Mas se nós começarmos a mudar os oradores, teremos uma riqueza. Privatiser cher na milongi bonga boye, como eu aprovrir o sala. Se nós privatizamos o púlpito, em algumas caras vamos apobrecer a obra, o trabalho. Por exemplo, eu privatizei o púlpito da Missão Mundial do ano 92, 93 até hoje.
akozala awa watu musuba olubabaza. Por exemplo, eu posso estar fora do país, vão mesmo me colocar que ele vai participar, mas aqui tem lá também as pessoas que podem falar. Quando o servo de Deus parou aqui, estava falando, chover, ele estava a dar elementos de uma forma direita, como eu o amo, da forma que o Paulo estava falando de Timóteo. Moi je dis, ça c'est un homme de Dieu qui sait parler. Eu falei, este aqui é um servo de Deus que sabe falar. Ça c'est un homme de Dieu qui sait parler. Este aqui é um servo de Deus que sabe falar. Il est conférencier aussi. Il est conférencier. Também ele anima as conferências. Mais tant on a voté à l'église, ça c'est là au samedi, il était là. Mas quando eu comecei a pregar nessa igreja, ele congregava, ele estava aí. Il me regardait de loin. Ele me olhava de longe. Et il a fait des marches Amen. à progresser. E ele À cresceu. como le mama. Agora está falando. Chico, soto vai eu pensar aí, ba place mususu pe, oyo, amuni ba mususu zape, longo le lunya odo cheie, o se pelate. Agora, se começar a lhe dar também um lugar aonde há outros barulhos, tirar e meter, não vai falar? Não é verdade? Voilà. Oh, Mais que vai com pastor. Nous devons changer de choses. devemos mudar as coisas. Vamos voltar as nossas coisas com a bola, mas estamos a falar do sacerdote. Isaías 61, 6 verset. Isaías 61, o versículo 6. Quando que de papo somos lá na memória vou ir na leitura, porque eu e vou usar a pessoa micro e vou sumar isso tudo que de mamma. Para ter o preço, ganhar o tempo, um servo de Deus pode me ajudar na leitura. Vão lhe dar alguns textos. Ele vai ficar com a Bíblia para nos ajudar. Só que na lobina zone ciment pour un rappel à ma camotte le bâti lobby comment est-ce que le sacerdoce a changé et vous avez ce tango mais sauf que dans le bâti dans hébreu oui au premier verset Bible le dit que nous avons non ça n'a pas ça va verser aux autres il faut s'appeler dans la place na yo fani na micro na yo e usa bien sumanga você na Me ajuda, servo de Deus. Você tem que ficar no seu lugar. Auteur hébreu dit le point culminant de combien que nous avons un souverain sacrificateur. Eu falava que no ponto aonde chegamos é que temos um sacerdote. Olha, atravessé o tabernáculo, está lá minha maboca, quando tepe, a fandi. Ele que atravessou o tabernáculo que não foi feito nas mãos do humano. A como le seul médiateur. E ele se tornou o único mediador. Hebreu 8:1, tu botar bater, não sabe, rappel? Hebreu 8:1, não vamos ler. Ele não vai ter como seul médiateur. Eu falei que ele se tornou o único mediador. 1 Timothée 2:5. O primeiro E a partir de agora, sacerdoce changé. E a partir daí o sacerdote mudou. E o terra hebreu dit, tanto sacerdoce doit changer, loi peut changer. E aí o hebreu disse, quando o sacerdote também mudou, a lei também mudou. A banana desordem na era changement, banana calaneira no aqui. Eu falei que ele começou a confusão dele de mudança dos de já. A banana no changement é linear. Ele começou com a mudança da linhagem. Olheuta na Levi e a menina Judá. Para ao invés de sair no Levi, ele saiu no jogo. Normalmente, os olheuta que auta alguma teba arroba sacrificateur, auta na Levi. Normalmente um sacrificador não sai daí, eles saem da tribo de Levi. Nem não pode
Mas ele, como é Deus, Dieu siège au milieu de louanges. o Deus que há como sede dentro do louvor, Agora na levité parce que louange est dans Juda. ele não pode morar no leme porque louvor é Juda. Aí a vani na Juda. E por isso ele saiu na Juda. Aquele ordem aronique. Ele fugiu à ordem do Arão. Aqui na ordem a Melchisedec. E ele saiu na ordem do Melquisedeque. E a vani vai changement na ele na lobaki. E ele começou as suas mudanças da forma que ele faz. Changer tribu, a changer sacrifice. Mudou a Changer tribo, la purification. mudou também o sacrifício, A changer la règle à sacerdoce. mudou também as regras do A sacerdote, changer quartier général na ye. mudou também o bairro geral E dele a conduire na tabernacle au Bezalagate. e levou no tabernáculo aquilo que não existia, Oyo Moïse a Salagate. aquilo que o Moisés não tinha feito. Avandi. E ele sentou. Or vou vendre vos anakiti. Para sentar tem que ter cadeira. E avandi. Ele sentou Asilisi. e acabou. Wana ye nganza be kumeno. Aí ele, Deus grande. Alors, vision ya Nzambe ezalaki nini? Agora, o futuro de Deus era o quê? La vision de Dieu était de faire de nous tous un royaume de sacrificateurs. A visão de Deus era de nos tornar nós todos um reinado dos sacrificadores. Lobi tolobaki na Christ kaka ye moko. Ontem falando do Cristo sozinho, Mais maintenant, ye kaka na Nzambe te. agora, Ye moko kaka te moto anga na Nzambe. ele somente não é só quem tem Deus, mas Na kati ya pensée na ye, no pensamento dele, il voulait faire de nous tous un royaume de sacrificateurs. ele queria nos tornar nós todos um reinado dos sacrificadores. Ésaïe 61:6 rapidement. Isaías 61, sexto versículo. Ésaïe 61, verset 6, totalement Yes. en congolais. Sacrificateur de l'Éternel. Merci. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Mas vocês serão chamados sacrificador do Eterno. 1 Pierre 9, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pedro 2 diz, ele nos tornou um reinado dos sacrificadores. Le mot sacrificateur vient de l'hébreu Kohen. A palavra sacrificador vem da origem hebraica que significa Cohen. É por isso muitos judeus têm esses nomes de Il Cohen. veut dire ministre d'État, Significa ministro do Estado, intendant principal, intendente principal, prêtre sacerdote, ou sacrificateur du Très-Haut. o sacrificador mais elevado. Alors maintenant, fonctionne les années. Agora, o pensamento dele era o quê? Mettre les hommes en relation avec Dieu. Colocar os homens numa relação com Deus. Deutéronome chapitre 10 au 8e verset. Deuteronome capítulo. Deuxièmement, enseigner la loi. Ensinar a lei. Deutéronome 33, 10. Deuteronome 33, 10. Troisièmement, A terceira coisa. offrir de parfum. E oferecer perfume. Des Chroniques 23, 12 à 13. Segundo Crônicas 12 até 13. Donc, rapidement, comment par fonction, il y a sacrificateur. E com toda a pressa vimos as funções de sacrificador. Étant un ministre d'État, Como ministro de Estado, un intendant, intendente, un prêtre sacerdote, ou un sacrificateur du Très-Haut, sacrificador mais elevado, do Deus elevado. agora não sala gosala te. Ele não pode faltar o trabalho para fazer. Aleluia. Amém. Aleluia. Não estou aqui ouvindo. Agora não sala gosala te. Ele
fazer? Ele coloca as pessoas numa relação com Deus. Mais il est aussi un enseignant de la loi. Não acaba por aí, ele também é professor da lei. Na monoko na nganga boyebe zakani. Mais biso tanto ko na nzoto mara muzaki ndemo na tempa ka moko akobe lobeta li solo beti li solo yoso la de la babi mokana na nzambe lobini. Donc il faut quoi à peu près au pesa verset moko ils ont cadré dans li solo ya beti wa. Dans la page, n'est-ce pas? Amen. Bible lobi monoko na nganga ebibisaka boyebi. A Bíblia diz que a boca do ancião faz sair o conhecimento. Não, sacrificateur. De um sacerdote faz sair o conhecimento. Entre parenthèses, et non, comme na bandoki anzambe lilo, banganga nzambe te bandoki anzambe. A coisa que me admiram hoje nos bruxos de Deus, agora precisa yaga na maqui. Ele pode yaga na cadena, yaga na logo boy. Ele pode te falar, vem com água, vem com ovo, mas você vai ver que na sua boca não há conhecimento. Deus está na boca e no ouvido. Se o Pedro não podia cortar a orelha, mas Jesus não podia fazer voltar. Mas como era a orelha, Jesus disse não. Eu tenho que fazer voltar. Isaías diz: l'Éternel m'a donné une langue exercée, une oreille éveillée, non seulement éveillée et percée. L'Éternel m'a donné une langue exercée. O Eterno me deu uma língua afiada. O homem Deus tinha uma língua queimada, tanto de Esaías. Se a língua é pesada, não está em boas condições. É uma pessoa com ouvidos vivos. Ele ouve conforme os discípulos ouvem. C'est pourquoi É porque enseignant il y a loi. é ensinador da lei. Et à part loi, E além disso, levanta o perfume ao Senhor. Alléluia. Levantar o perfume são suas funções como sacerdote. Mais on va remarquer dans sacerdoce, E vai notar no sacerdócio, Deus diz a Moisés: Benga Aaron nabana na ye. chama Arão e os seus filhos. Benga Aaron nabana na ye basala boy. Chama Arão e seus filhos para que façam o seguinte. Donc le sacerdoce c'était un problème de famille. Sacerdócio era um problema de família. Bien que le souverain a bien décalé, a Kimi, Lévi a mis dans Jida, mais il y a d'autres qui sont à Fanda Kuna. Si vous avez un sacerdoce, c'est un Bem que os soberanos, os judileiros serão no Judá, eles vão deixar, vão botar no sacerdócio. Donc il fallait d'abord être fils d'Aaron. Era primeiramente necessário ser filho de Arão. Et ensuite exercer le sacerdoce. C'était lié à Aaron. Soki oza mwana nzambe te. Se não és filho de Deus, Pourquoi exercer sacerdoce te? não pode exercer sacerdócio. Et aujourd'hui, le sacerdoce est exercé par des étrangers E hoje o sacerdócio é exercido pelos estrangeiros qui ne sont pas fils d'Aaron. que não são filhos de Arão. Alors, et là, quand je O que me admira et ça, n'engeni ni balame, ayebaki, technique mini na kusala pour la même manzabe. como é que vai não conhecer a técnica de chamar a Deus? Mais pourtant, l'Égypte, ça a été. E no Egito não está. Moïse, à la peuple d'Anzabé, Moisés estava o povo de il Deus. faut dire à votre Zana Babo, A luz
cuspida para eles. Donc, l'homme de Dieu, c'est Moïse. O homem de Deus é Moisés. C'est lui qui conduit le peuple. Ele conduz o povo. Mais dis-moi, Balak a prophète encore à Yépré. Mas Balaque vai procurar do profeta e vem também. Aí il peut dresser un hôtel. E sabe também direcionar os altares. Aí il peut comer Nzambe. Também sabe chamar a Deus. Mais dis-moi, Nzambe do Nzambe. Mas não é homem de Deus. C'est comment on dit? Como a Maria viu? Vous savez, Balaam veut dire, son nom signifie pas du peuple. Sabe, Balaam significa o seu nome. Pas du peuple. Não o povo. Não é do Não povo. é do povo. Son nom veut dire étranger. Seu nome quer dizer estrangeiro. Donc, et pendinga kokanisa ke yana bato mosusu bazo exercer sacerdoce lelo na pratique bakoko yeba eloko nini tokoko sala donc bayebi nde batresaka botel po babenga Nzambe, mais toutefois c'est un étranger. Isso me leva a entender que tem muita gente no sacerdócio sabendo como direcionar coisa, mas enfim, são estrangeiros. Il ne fait pas partie du peuple. Não fazem parte do povo. C'est un étranger. É um estrangeiro. Et nous devons faire attention avec des étrangers. E temos que tomar atenção com os estrangeiros. Sacerdoce ya lelo eza Yesu na bana na ye bakomi basali. Sacerdócio hoje é Jesus com os seus filhos que são seus. Kotala makambo na nenga libanda te mutadresse hotel bien. Et couche yo. Non, non. Na hora das coisas por fora, alguém colocar bem o altar de mentira, não. E aliás, Même l'antichrist comme c'est là dans l'Apocalypse. mesmo no Apocalipse está escrito assim. A biso ka fandi agalo wa anio. Nós quando assente como leão, Metamba fungoli muno. mas quando abre a boca, Dragon. é dragão. Tukangela bango wana. Estendemos aí. Wa na solo na bato bana kitu ya kuyoka. Aqui está falando para que tem ouvido para ouvir. Tamba fungoli muno. Abre a boca, Dragon. dragão. On continue. Vamos continuar. Alors, Então, Aaron na bana na ye donc Christ na biso ba étranger te. Arão e seus filhos quer dizer Cristo e nós, não há estrangeiro. Parce que on biso mikolo ezo ke belé makambo ebele tokos anaka. Porque quando os dias avançam, muitas coisas So mambule ezo leke belé makambo ebele tokos anaka. Quando os anos se passam, muitas coisas esquecemos. Et bato bayaka koloba solo bakoma ba témoin gênant. E as pessoas que vêm falar a verdade se tornam testemunho gerente. Bakoma ba l'homme à battre. Se tornam homem a combater. Mais ce qui est vrai, Mas que é verdadeiro. eza pe na bandeko mosusu toyebani na bango abanda banona. E também nós nos conhecemos aqui nesse Il convênio. exerce le sacerdoce. Exerce o sacerdócio. Formation nyonso baza nango eza kaka ya bevelo. Toda a formação que tem desde média longa. Mais mikolo eleka ebele. Mas já passaram muito. bato mosusu boye ko région télévision na ba 2000 to na ba 2015 oyebi makambo wana te. Outros encontraram em 2000, 2015 na E bato mosusu mpe baetufa masolo mosusu wana. outras coisas abafaram aquelas conversas. E biso tokomona koya batémoin gênant. E nós agora somos como testemunhos a bater. ekenga na obeka te. E foi assim. elisali mélange moko eyeba te doctrine na biso ezalaka nini Não sei se esala ela mélange moko ya yeba pevialongo mistura de Eva, de prière na pentecôte. grupo de oração em Pentecostes. esala mistura moko Fez uma mistura. ata bayombe baolia kote Mesmo saiu de nova comer. naoka mabale nanga Vou aprender a minha boca. naonakangela mabale yango Vocês fazem aprender a boca. mpe toto wana ata moyombe ekoleka te. Aquele de todo o homem não passa. ngai mpe balongo okoki yemiste okuna nani Bebista. adventiste esali koesalisa mélange moko Uma mistura. Arão na bana na ye E seus filhos. pas des étrangers. Não aos estrangeiros. Alléluia. Aleluia. Est-ce que jusque là nasi na bibi na makomi Será que até já sei das escrituras? tuni na bibi Isso aí. alors Então, maintenant
parlons de la consécration du sacrificateur. Vamos falar da consagração do sacrificador. Sacerdoce, depuis le temps de la Bible, commence par l'établissement. O sacerdote no tempo da Bíblia começa pelo estabelecimento. Sans l'établissement, il n'y a pas de sacerdoce. Sem o estabelecimento não existe o sacerdócio. C'est pourquoi Hébreu le dit, nul ne s'attribuait cette dignité de devenir souverain sacrificateur. Por isso em Hebreu vai dizer, ninguém foi dado essa oportunidade de ser soberano sacrificador. Ninguém quer de sua forma dizer que eu também sou sacerdote. Aquilo é de propósito. Por isso eu digo isso todo, assim de propósito. nakutana mwingi ya pili na hotela nakata na Belgique l'église na oui Olha assim. Adinauvina na Barumuti. Esse é o conta para o mundo. Que isso sua. Você o que é fazer? É para ninguém. Não me chamar. A changer de l'histoire dans cette église. Oh modifier na yo c'est non. Ou même pire, Essas coisas aqui não. Segura a boca da mulher, mati. Subir. Até lá na mamá, a Bíblia na magacha, ela me diga coloni. Senhor. Não magacha boy. De propósito. Nul ne s'attribuait cette dignité. Non. Pour être sacrificateur, il faut être établi. Ninguém se adquiria essa responsabilidade de Le mot établi vient du grec e estabelecido em grego. katistemi. Quer dizer katistemi. Katistemi veut dire poser solidement. Katistemi quer dizer pousado solidamente. Entre outros. Poser solidement. Donc, il faut être posé. Tem que ser pousado. Nós estamos no établissement. Não brinquemos com o estabelecimento. Établissement, c'est pas délibéré sous Kamakako parce que Moïse a méga à comprendre que l'établissement est bien. Estabelecimento é o princípio final das coisas que Moisés tentou. Aí não, sentimento que tu vai tomar. Veio com o sentimento de outras pessoas lutando. Mata um. Encontrou nova e fizeram uma boa questão. Quem estabelece? Moisés ficou borrado, pastor. Tem uma conferência? Aí não vai bonne volonté. Aí não vai bonne volonté. Vinha com boas vontades. Aí não vai bater no outro na cidade como cabila do lugar a polícia. Cidade toda a maneira toda wapi susu. Por maneira toda. Vamos ver bem que chassa tem que vai achar de agora. O poia mostra suda. É como chamar de cheiro, chamar de ser polícia no Congo. A volonté. Os voluntários encheram aqui. Se Moisés ainda que volonté. Moisés veio como voluntário. Et si nous devons expliquer bien. Esse é o que explica bem. Il pensait que Batowana Babakansa Nzambe Adobi qui s'abonne à l'iboko na yiko. Ele pensava que não Moisés as pessoas. Mais le jour où Moïse a croisé le buisson ardent. Mas o dia que Moisés passou a sarça ardente, viu o fogo sair. Et bien attention à lui. Chamou a sua atenção. Parce que vous avez votre mémoire. Porque o trabalho do Et bien Senhor attention. chamar a atenção. Mas cuidado. Só que mundo é diminuir mungongo te. Se o fogo não tirar a voz. Cuidado. Foge. Mundo é bem lié. O fogo chamou. Mas se maia opende attention foi o cara. Moïse. Mas depois de entender que Moisés. La voix l'oriente. C'est pas le feu qui oriente, c'est la voix. Agora, a voz que vai orientar não é o fogo que orienta, é a voz. Et donc,
orienté quoi il va y mbata va y lobi mbata va y lobi wana mbata tuna rédemption ezali papa il y a comment le Jovan enlèvement ezali Por isso é que nós temos pessoas mal orientadas. Bon manger. Allez-y, peut-être dans ton église ou dans l'autre église. Mais dans les commandes, la rédemption. Coloca o dinheiro aí, chama alguém na Le rachat, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est quoi? On prêche les Não démons. respeita o quê? On passe tout le temps à critiquer les familles et les démons. Passa o tempo aqui que a família é demônios. Eh ben, non qu'on aille. Cuidado do teu filho. À ta famille, vous savez, dans la génération, le matin, qu'on y réduit le niveau et la motivation. Et si Estamos na geração que a pregação é reduzida a nível de motivação. il y a moins de matin, il faut qu'on me mêle. Fez com que o pregador seja Parce que ruim. motivation, même charrière, là. Porque motivação não o vendedor tem. Oh, mon gars, Oh, meu cara. Hiroshima, Homem se ri. Mas o babadeiro fez a mão na bola assim. Olha, as nações assim. Homem não se ri. Mwana mobali basekaka ye te soki na bakufite Homem não se ri. kozama mobali ndima pasi oseko wambelira wana mwa fami bamemangamba Vai embelezar. banongo na yo batasokulasi As suas filhas. yokaepinekosala dilema banonga A coisa não vai ganhar alguma coisa. batatamwasi na yo É tua tia. nyonso bakofi na yo A questão de apertar. ntango baluka kote bato bampia Para você virar uma mulher. okolanga na tonga yo mpe okotonga Você também vai construir. Kelma. Kanga pale na mwe. Prendendo minha voz. Non, sérieux quand même. Ça commence par l'établissement. Começa no estabelecimento. Être placé. Cet système veut dire être placé. Quer dizer, Être fixé d'une manière stable. ser fixado de uma maneira estável. Quand Moïse a commis établi. Quando Moisés se tornou estabelecido, Bible le dit, à son avec l'aide d'un ange. a Bíblia diz que voltava. Sikola ni maana soka kutanaki na moto akudaki ye wana yo nani aetablissaki. Agora eu se encontrasse aquela pessoa que perguntou quem que estabeleceu. Dans son qui c'était toujours le même Moïse. Quando voltou era mesmo Le Moisés. même corpulence. Era a mesma. Le même nom. Era a mesma. Mais quelque chose se passa dans sa vie. Mas alguma coisa aconteceu na sua vida. C'était l'établissement. Era o Et estabelecimento. quand il était établi, E quando era estabelecido, l'établissement a changé toutes choses. o estabelecimento mudou todas as coisas. Ele falava que o faraó. Ele começava a vir e Say, dizer: my people go. dá para ele. Et Pharaon peut se comprendre. E o faraó também vai entender. Mano, é cola arte. Esse menino não quer isso aqui. Établi par Dieu. Agora ele é estabelecido por Deus. On est établi par Dieu, non, on y soit allé. Como é estabelecido por Deus, ninguém vai te mexer. Sacerdoce va dans l'établissement. O sacerdócio começa no estabelecimento. Hébreu chapitre 5, 1, et l'obédience. Hebreus 5:1 fala disso. Hébreu chapitre 8, 3, et l'obédience. Hebreus 8:3 fala disso. Tout sacrificateur est établi. Todo sacrificador é estabelecido. O Google vai boiar na Congo, boiar na Mai, boiar na. Tout ça. Oui, Foi mandado fazer coisas, sabe? au début, il y a réveil, il y a évangélisation. No princípio da evangelização, Qual a différence entre l'évangélisation et le réveil? eu difero evangelização e avivamento. Jamais on le verra dans le réveil, dans l'évangélisation, les relais qui réveillent. Eu não digo que eu sou do avivamento, eu sou da evangelização, porque naquela época também era Parce que avivamento. le réveil est tango, bateau et vous avez gagné l'évangélisation de Gomola, après le réveil, ça est. Porque avivamento veio quando eu estava da evangelização, começaram a dormir, daí o avivamento veio. Les relais qui sont au téléviseur à Babakashika, il y a un modérateur, nous avons le minimum. Aquela hora o moderador dizia assim para acolher. Awa, et dans les moments molimo. Aqui é a igreja do Espírito. Tolani dit ma bébé trop ma bamba. Awa ma futa te.
Aqui não é azeite. Awa mungu ate. Aqui não é sal. Tolani supe balongo. Awa mai te. Aqui não é água. Oza ko loba mote. Não é água assim. Awa mai te. Aqui é água não. Wana pe balongo na bi ba wa so. Ozali awa ezanzela mula. Aí tem balão para você ficar. Longtemps ezanzela mulai. Ministério é um caminho longo. Isawa matipi te kaka liloba. Nós aqui folhas não só a palavra. Wana bande basima. Aí os amados de trás. Bande ko ya sika batelema. Os amados novos levantaram. Nós vamos na te uti na bere. Quisemos dizer? Aqui é só palavra. Começamos aí. Começamos aí. Que Casa. E vai não matar a água. Vai não olhar assim. Imba matar a água. E vamos olhar assim. O pastor não te sabe. Não se sabe. Bim matar a água. Bim olhar assim. Recuperamos a fruta. Recuperamos o azeite. Tout ça c'est bien. Tudo isso é bom. Si on est. Se somos. Somos fixés. Se você Somos pensar, placés. se você Par passar Dieu. por Deus, é bom. Mais pour être fixé, pour être placé, il y a des pratiques et la consécration de sacerdote. Mas para ser estabelecido há serviço de consagração, de sacerdócio. Quando estão lhe chamando para estabelecer, tem que lhe consagrar o sacerdócio. Levítico 8, Levítico 9. Levítico 8, Levítico 9. Moïse. Deus começa a dizer a Moisés: João. tome a mão. E ele Ele e seus filhos. Aziba. Tomou eles. Eu caí dentro da Bíblia. A primeira ideia de Deus. Pois. Eu me lembro da Bíblia. Olha, Deus disse: lave-os. Mas eles assim: lave-os. C'est là où commence le sacerdoce. É dali que começa o sacerdócio. Não se entra o sacerdócio não com a sujeira. Outra gente são servidores, mas não tomaram banho. O sacerdócio começa no banho. Comme j'avais dit hier, Disse ontem, mesmo Cristo a été lavé. foi lavado. C'est Jean-Baptiste qui n'avait pas compris. É o João Batista que não compreendeu. Você faz. Ele não consegue entender a linguagem codificada. C'est comme ça que Jean-Baptiste, mais il y a le bain qui n'a pas de naza anios. Não disse lá, João Batista, você disse que eu sou o sacrifício, então o sacrifício tem que ser lavado. Lava o sacrifício. Lave eles. C'est là où commence E daí onde começa la consécration. a consagração Il y a sacerdoce. do sacerdócio. Et la vache dans Ephésiens 5, 26. E aquela lavagem se traduz em Efésios 5, 26. Et dans le 1 Corinthiens E também 1 de Coríntios 6, 11. 6, 11. Et nous dit aussi Satan a nous aidé dans la stressité par rapport au temps. Dans quel texte? Ephésiens 5, 26. Efésios 5, 26. Ephésiens 5, verset 26. Ah bon. 26e verset. Afin de la sanctifier en le purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole. D'abord par l'eau de la parole. A fim de purificar e lavar na água da palavra. Le sacerdoce
sacerdote passa por Il aí. faut que le sacrificateur soit lavé. Tem que sacrificador ser lavado. Sans sacrificateur est lavé, Se ele não é lavado, c'est casar na manjabete. é porque não é sacrificador. Peut-être Balaam. Talvez falar. Et puis Simon le magicien, on a succès ma casse de Samarie. Sabe que Simão, mágico, tem muito sucesso em Samaria? Mais il va pour m'appeler les arabes au Philippe en rien. A sorpresa é quando Felipe vem. À moins que Philippe aille à thé. A menos que Felipe não venha. Merci. Jesus Street. Et s'il arrive que Philippe a niaté Samarie. Mas se acontece que Felipe pisa em Samaria, Comme Nechil à la thé. eu bispo não acaba, acabou. Parce qu'il y a un magicien. Porque mágico. Tous les dans la lavage. Tous les sacerdotes mingi. Vamos passar aqui, vem muito sacerdócio. Et puis des fois, ce qui nous intimide, Sabe o que nos intimida às vezes? c'est les phonétiques. É a fonética. La phonétique est tout ça. La mission mingi de l'église à l'éveil. Son oyo et l'eau que tu ça. A fonética nos incomoda muito na igreja de gravamento, o som que a coisa dá. Voilà, on a toujours un papa, madame, là, tu dis, un papa intel, un papa migai, un papa intel. Là, on dit, bishop. Éramos assim, não somos nós antigamente, mas quando ouvimos bispo, Phonétique, il y a anglais, wana, et contribution à double. aquela fonética inglesa não se entrar em. Déjà, on va voir dans le bamabé, on lit ça déjà, tout le monde on va le faire, c'est pas 7 fois 7. Non, comme il m'a dit. On va déjà dans la tour, on lit ça. Para aqueles que eu estou achando, perdão, só uma vez, quando ele falando de ser cabeça. Tout le monde dans la malo, on lit ça, on a utilisé katikati. Donc, supporter Eu perdão que eu tenho até nem dizer a metade, não suporto. Bishop, bishop. Bispo nos fosse distúrbio. Moi, phonétique, et comme il m'a mot, et comme il a recommandé là, et comme il m'a dit, bishop, peut-être pas là, mais dans un Nós já somos anciãos antigamente. Não Não lutamos para ser anciãos. pai, tozalaka pai nataka. Pai, somos pai. Tango ka dadi ekwei. Quando o daddy caiu, pá! Yango moni normalement na ko bayi na mabino. Yango moni na ka mabali. Eu sei que esse todo querer prender a Il y a mão. des choses trop enfantines qui se fait. São coisas infantis que se faz. Ngai ko na banda kia. É, Ko desse moni na ngai. também eu. D'ailleurs, dadi veut dire papa. Daddy quer dizer papá. Na mama nzambe papa azate. Na coisa de Deus não existe papá. Papa est là appellation. Ke baka na papa na père. Ya biloko mibale. Papá é forma de chamar cuidado com papai e pai. Papa est là titre à respect. Papai é tudo de respeito. Mais père a na moto a na moto. A moto a na semence. Pai é aquele que tem semente. Todo dá na semence tem a roda la père. Se a pessoa não tem semente, não pode ser pai. Parce que quoi pesa semence, Para dar et pesa un tel engendra un tel engendra un tel engendra un tel. para dar o tal gerou tal, o tal gerou tal, o tal gerou fulano. Ma phonétique wana. Aquela fonética Kasali biso désordre. fez-nos a desordem. Tous les canaux lavage, n'est-ce pas? Vamos passar lá. Oh, après lavage d'abord, là tu vas me là-bas. Depois da lavagem diz, revista-os. On passe par le lavage et l'habillement Passamos na lavagem de pós no ato de vestir. pour exercer le vrai sacerdoce. Para exercer o verdadeiro Attends, le sacerdócio. sacerdoce vont nous goûter. Não se fala o sacerdócio com esta nudez. Parce que mon tonton va reconnaître la bilamba na ye. Porque o homem de Deus é reconhecido nas suas vestes. Il a beau na manzamba passo la kiamo. Não sei se é roupa essa roupa aqui, o sacerdote. Na outra mamba toje. Rasgou. Wana ba passo la kiamo déjà. Eu estou a falar das túnicas, já foram rasgadas. Na kanda, Com raiva. monta bilongoli kusala ye moko. Alguém se demitiu sozinho. Asiliki akati mfuela. Nervosinho. Awe bate mutali boso na yo wana lobestili. Ngasi ba na koti. A pessoa está aprendendo. Iyo lo mwabate, ono mwe. Mena lo mwe nini. Yo moko kati mfuela na yo. Você rasgou as vestes.
Alléluia. Alléluia. On a jamais bien la bilaba. On a Elia qui a le makambo. Tu sais, et puis si mon boulot on a capé boye baba. Après la monalité, donc baye ba tuna. On te moto ko utia wa. Et alors lui makambo moko. Ah, moko on a posé la question moko. Comment était-il? Quando Bapesa yengaka lolenge ya kolata. Mutu na été. Anef na été lolenge ya bien. C'est lui. o homem de Deus é reconhecido pela roupa, no dia quando Elias fez o distúrbio e tudo mais, foram procurar ele. Quando chegaram uma pessoa que lhe perguntaram sobre. A Bíblia diz: Jean-Baptiste Se João Batista aikolata vestia, ilamba ya poso na kamela ya chameau. vestia-se de, cobria-se de pelos Et il s'est nourrissait des sauterelles. e comia dos gafanhotos. Lorsque Dieu a anabisa l'ennemi bale, Homem de Deus tem dois comportamentos: anabisa l'ennemi a elatelina eleli. comportamento de vestir e de comer. Il mange des sauterelles Ele come gafanhotos et des miel e mel, et en même temps, e ao mesmo tempo on elamba chameau. veste pelos de camelo. Donc, elamba na yona poso chameau, ils ont protégé na intempérie. Aquela roupa de pele de camelo lhe protege das tempestades. Ces gens-là, c'est des moutons qui ont traversé des airs. Mostra que essa pessoa pode atravessar o deserto. En même temps, il est lié, sera lié miel, allié gafanhoto. E que ao mesmo tempo o seu comece costuma o meu come gafanhotos. Ala sangengonde na amo na ya lo lengo mi bare message. Mostra que tem duas formas de mensagem. Ana bo bien mo ko bien mo ni. Muni mana toyo kala te ma. Todos os nessas coisas. Ana comprenda bilo. Ana comprenda ba kilo mo ni la ba. Luba mo gaga. Ala so. Tano que nanda ko tule no ko spirito so tamo la ni. Na swa déjà, on doit expliquer au côté kuna. Você está explicar aí. Non, message que les bossos. Non, on va aller à bien. Conforme chuma mel, Et quand on me mamie na Cana, vamos levar até a Canaã. un pays où le lait et le miel. País onde tem leite e Mais tem mel. message que les bossos. Mas outra mensagem. Et quand on me dit yo en Égypte, nous avons même un yo na lingala la mission ya malam. Pode tirar gafanhotos do Egito. Là la message on a bien débalé. Tem também essas duas mensagens. Les autres na Cana, Ele é o chá do Canaã mais vous êtes sur la pépé. e está também a bater o pão. Oh, la ligue déjà 12h30. Dá para ser 12h30. Romains chapitre 13, verset 14. Romanos 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revistam-se do Senhor Jesus. Galates 3, 27. Gálatas 3, 27. Et à la fin, E no final, il y a l'onction qui vient avec oindre bango. e disse: unge-os, tem a unção. So biloko nyonso ezate, Se não tivesse as suas coisas, moto ya nzambe si poko un exercice ya sacerdoce. homem de Deus, é difícil entrar desse sacerdócio. Après babezo makila, Abre o sangue, atie na pusi, coloca atie na mosapi, no teto, atie na litoi, amarelo, pe e alobi diz: akulisi bango bongami. deu para ele o sacerdócio. Donc marche na bango, Quer dizer, a sua caminhada, ba acte na bango, os seus atos, na entendement ya moto akoti na sacerdoce, Oui. il a changé. são mudados. Quand on ne passe pas par ces choses-là, Quando não passa nessas coisas, il a como egoshipate. nada pode dar certo. Après, na nzambe azana lolenge na ya kolia. E também sacerdote tem seu jeito de comer. Parce que azana biloko mosusu akabola mona nzambe. Quando tem outras coisas que ele só come com Deus. Ye azana biloko alianga, Ele tem o que come. nzambe azana biloko oyo aloba yo aussi bapati oyo te. E tem coisa que eu disse: não pode tocar essa parte. Naosukisa wana Vou terminar aí. namoni Saulo okende koluka
babibola tata na ye. Veio só procura a jumenta do seu pai. Tango komi pa mutu na Nzambe. Quando chega o homem de Deus, Nana baby mata. fala para ele, suba. Langage kole bani na fek no arabe batanga na mona boy. Biso to kina na France. Batanga na mona boy. A linguagem codificada começou árabe, se lê. Abani ma mo kode. Começaram a coisas codificadas. Sim, precisa cuisiner. Isso é a cozinha. Precisa ir partir eu na lobaki. Dá para ele a parte que eu disse. Atara kwa bibi sile ni pekanya. Na verdade, o homem. Azoe bater profeta cha lobby. Não dá saber que o profeta já falou. Après a gente não mora por causa que não era para falar de saio. Por isso, se a pessoa já tem uma coisa para dizer. Abani ye bishe maka. Começar a falar para elas coisas. Sikutangwa akakolia Paul ya nyamawana. Quando comia o ombro daquele animal, C'est comme si les prophètes lui disaient dans peu de temps la domination va se reposer sur ton épaule. é como se o profeta dissesse em pouca imagem que a dominação vai repousar nos Ya mama seus na ombros. mamandama wana. Por isso aquele Partir de batikela ba moya kwa. a parte que disseram era aquela. Manger l'épaule. Come o ombro. Nekeba. Ya bafutate. Rognote. Ba traite. Na como Basala ki eloko nyonso ya kati sacerdote alia yango te atubango emata tem que queimar, sai makila o sangue não. bandrai A fruta da barunio pembeni ya foi tudo que sai, wana tubela nzambe wana eza biloko kati aquilo é para Deus. E cela veut dire Quer dizer, il y a que Dieu qui voit l'intérieur de l'homme. só Deus que vê o interior do homem. Voilà comment la Bible. Deus abençoe. Et pour finir, mais qu'est-ce qu'on va en Para terminar, vou agora rápido. minute s'il est maintenant. Vamos acabar, vamos ver amanhã. On l'équipe verset 8, 9, pendant que bandi. Para você passar o Quando nome, déjà vai beaucoup de ça. já vem já fazer entrar. Montre pour pas y aller dans sacerdose. Fogo estrangeiro no sacerdócio. Et vous mettez la quitté. Não demorou. Montre mon père au côté. O fogo estrangeiro veio entrar. Parce que moto est là qui est votre papéga. porque o fogo que era de assar o sacrifício. Et où t'as qu'à rentrer pour t'appeler ça gars. Não era Arão que acendeu. Le jour où tu as un péga, No dia que viram o sacrifício, t'as mon dame à agréer. quando o Senhor agradou, Malheureusement, tu quittes tout. de uma vez o fogo desceu, Tout va être faté. aquele fogo não foi apagado. Pourquoi ma bonne sur na boca? Conforme desenhas, Et à la soirée, ma mas poligaga. só C'était una monnaie de péla. se aquela vara grande, Olha, Nini. Poussière. a Moto poeira de péla. C'était comme ça. e o fogo continua aceso. Só vai na moto busus. Está sendo fogo. Nós somos que são na Termino. kala na zama undimate. Antigamente lá no estava. Sabe que se na musala nzambe moko ana kishina. Não não não. Como ele não ser feitiço, dizia, não, não diz assim, Mais les deux n'ont pas dit. Ouça agora acredito. Parce que como é só. Porque é verdade agora. Eu vou dizer moto para aí. Não fazemos entrar fogo estrangeiro. Vamos pegar na sua cate. Não tomamos no fim. Na mole lona na que vale. Por isso hoje não aprendi a ver. Tudo tá na lobby. Vamos divulgar amanhã. Senhor nos abençoe. É nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nesta vida de situações que fazem chorar. Momentos difíceis todo mundo tem que passar.